Pode ter um fundo ali amoroso, um relacionamento que te levou para baixo, que te fez perder, também pode, tá? Mas a questão agora não é nem tanto o dano emocional, né? É mais o dano financeiro, porque Olá, Câncer, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Tess das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Câncer. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às 10 cartas para Câncer. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Fundo do deck, Princesa de Paus. Bom, eu estou falando aqui com cancerianos que passaram por uma desilusão financeira, tá? Pode ter um fundo ali amoroso, um relacionamento que te levou para baixo, que te fez perder, também pode, tá? Mas a questão agora não é nem tanto o dano emocional, né? É mais o dano financeiro. Porque abrir com a carta do deboche fala sobre a puxada de tapete que você levou, né? E os ideais aqui cruzados como um bloqueio, né? Pelo Cavaleiro de Copas. Então, de alguma maneira, você idealizou demais. Ou você idealizou uma oportunidade, ou você idealizou uma pessoa, né? Porque saiu aqui, de alguma maneira, um casal que está distante, né? Separado, um fundo do deck e aqui o medo, né? O desejo. E então, esta puxada de tapete pode ter tido um gatilho ali emocional, mas a consequência maior está sendo financeira nesse momento, tá? Vejo você pensando em dinheiro. Essa carta da riqueza, ela sai no seu mental, como se fosse necessário recuperar algo perdido ou correr atrás do prejuízo. Exatamente lembrando, porque veio a puxada de tapete inicial pela carta do deboche, né? Por idealizações. Então, pode ser que você tenha caído, como dizem, né? No canto da sereia. Alguém te ofereceu um negócio que era muito vantajoso, né? E aí, aqui pode ser até o par, né? Como se fosse um negócio, uma sociedade. Alguém te ofereceu algo e você vislumbrou que seria bom, mas caiu, pode ser até num golpe, né? Caiu de uma maneira que você agora se vê como pendurado no seu inconsciente, tá? O pendurado também tem um sentido de penitência, de você ter se colocado nesse lugar de castigo, com muito arrependimento, pensando como eu pude fazer isso, como eu não desconfiei, né? Ou como eu confiei nesta pessoa, né? Como eu abri assim a minha vida. E como eu falei, lugar de penitência, né? De que você se coloca por esta puxada de tapete. E, de certa forma, também reflete a impossibilidade financeira, né? Porque sem dinheiro você fica preso, amarrado, não consegue fazer absolutamente nada. Fica só na idealização. Mas estamos aqui no mundo da matéria, né? E dinheiro é a energia que move esse mundo. Então, sem o suporte financeiro, né? Sem você ter um lastro, você não consegue. E saem cartas de ouros aqui, né? Falando inclusive da preocupação. Porque aqui no passado mostra um revés, uma preocupação financeira. Talvez você já não estivesse tão bem das pernas neste campo do trabalho, das finanças, do patrimônio, dos ganhos. E isso já era uma pauta, já era um motivo de preocupação.
E este passo dado em falso, como veio a puxada de tapete, só agravou a situação, né? Vem essa questão do eremita, o eremita aqui numa forma desiludida, pensando, não tenho como confiar em ninguém. Simplesmente o bloco do eu sozinho, né? Sou eu comigo mesmo. E traz, né, um sentimento, um peso carregar essa cruz, né? Recuperando também essa figura do pendurado no seu inconsciente, né? Esse peso de se penitenciar. Tem também esse sentido do andarilho, né? Com o eremita. Ele só sai com a roupa do corpo, né? E com as ideias tentando combater o pior inimigo, que são as suas sombras, né? Mas ele não tem de fato bens. Então aqui pode também sugerir que você tenha perdido muita coisa, né? Que você, por exemplo, não tenha nenhum bem no seu nome, né? Que você esteja ali numa situação dependendo de ajuda de alguém, né? O amparo, o olhar de alguém. A sua carta, a carta que te representa é a carta da estrela, falando sobre uma necessidade de buscar, de se movimentar. Aqui não é olhar para a terra, é o eremita aqui numa atitude de lamentação, consternado, se julgando, tá? Aqui fala, levanta essa cabeça, olha para o céu e busca a solução, para de olhar para o problema. Se você olhar para o problema, você vai olhar para o chão e andando desta forma, olhando para o chão, você não vê oportunidades ao seu redor, você não consegue olhar para o céu. E são essas oportunidades que vêm ao seu redor, porque a carta da vitória diz isso. Você precisa, você que vai dar o stop, né? Você que vai falar assim, bom, agora chega. Já sofri o que eu tinha que sofrer, não vou mais me lamentar. E eu vou buscar as oportunidades, eu vou olhar a estrela que está brilhando para mim no céu. Porque vem aqui a carta da vitória ao seu redor. Então, apesar deste revés, desta situação, de você precisar de dinheiro, ou você fez muitas dívidas no seu nome, ou seu nome tá sujo, tem grandes oportunidades ao seu redor aqui, tá? O medo ou desejo, esta posição sai o cavaleiro de paus. É cara e coroa. Né? O cavaleiro de paus, ele tem uma grande impulsividade. Você vê pela carta que o próprio cavalo está dando um galope. Né? Aqui é esta sede de ir, né? O desejo de fazer acontecer. Mas, ao mesmo tempo, isso pode refletir um medo. Né? Se você ficar ainda na atitude procrastinadora e muito punitiva aqui desse eremita, nesta configuração, você fica com medo de dar este salto. Seria dar um salto no escuro para você, porque é a carta da lua. Né? Você fica com medo pensando, bom, mas e essas outras oportunidades, será que são reais? Será que eu dou conta disso? Né? Porque eu já caí antes, eu não avaliei bem, ou fui enganado, fui levado a erro, enfim. A questão é que do jeito que tá, não dá para ficar, tá? Você precisa buscar boas oportunidades e precisa aqui também lavar este mental das crenças que são limitantes, né? Dessa coisa de ficar que nem um disco riscado. A princesa de paus fala sobre a coragem de seguir em frente, né? Então tem que ter esta coragem. A gente deve viver apesar dos infortúnios, né? A gente não pode ficar preso nos infortúnios que acontecem na nossa vida. Então, são essas aqui as orientações da primeira mesa. Vamos ver as demais orientações agora nas outras cartas. O que mais para Câncer neste momento? É importante que Câncer olhe. Essas oportunidades ao seu redor, elas surgem te trazendo um respiro, que é a carta da trégua. Não quer dizer que você vai resolver tudo, né? De repente, limpar o seu nome,
né, ter crédito na praça, você não vai conseguir resolver tudo numa tacada só, tá? A trégua fala, olha, momento ali, né, que ninguém se ataca e você consegue respirar mais aliviado, tá? Trabalhar bastante pela carta do poder, a carta que mostra a configuração também, né, um lar, um lugar ou uma empresa, né, ou um templo. Aqui são várias interpretações, mas aqui fala sobre uma base, sobre uma estrutura. E a carta da luxúria que mostra essa sede de viver a verdadeira vontade, né, o tesão pela vida. Então, olhar essas oportunidades ao redor, como apareceu ali na carta da vitória, talvez não seja algo definitivo na sua vida, né? Um momento de trégua, mas aquele momento, aquele respiro, né? É aquele ar que você precisa respirar naquele momento. Então, não é hora de você também ficar com muitas objeções, escolhendo demais, tá? O importante é subir o primeiro degrau nessa escada, em vez de ficar pensando, ai, como é que eu chego no topo? Ó, a espiritualidade trazendo abertura de caminhos com a chave nas mãos do hierofante. Mas a espiritualidade não pode caminhar com as suas pernas, tá? A abertura de caminhos é dada por eles, só que você que caminha, tá? Aqui tem, talvez aconteça, né? Uma ajuda de alguém, pode ser inclusive dono dessa empresa, né? Ou alguém que se lembrou de você, ou um contato ali. Eu vejo mais pessoas envolvidas nessa oportunidade, tá? Pessoas que têm poder econômico, poder financeiro. Olha só, Imperatriz agora. Nossa, muitas pessoas aqui envolvidas. É como se fosse essa oportunidade, esse revés, essa puxada de tapete, deboche, né? Você sair dessa posição ingênua da princesa de copas, né? De alguém que foi levada a erro, para se tornar realmente uma pessoa com muito mais lucidez, mais lugar de fala, né? E lugar de destaque como a imperatriz. Então eu vejo aqui uma oportunidade que chega pelas mãos de alguém que já está ali no topo, um imperador, e você como imperatriz podendo aproveitar essa oportunidade e trazer mudanças reais para a vida, né? Agora, esta chave, como eu falei, ela chega pelas mãos da espiritualidade, mas você não pode desacreditar, porque o desapontamento é uma descrença, tá? Às vezes você não está enxergando ou as coisas não estão acontecendo porque a sua vibração está muito lá embaixo. Ainda olhando muito para o passado na atitude mais punitiva e de eterna reclamação e lamentação. Precisa mudar esse disco, precisa mudar a frequência. Tá? É uma questão de um ajuste neste momento. O que mais para Câncer? Bom, a carta do amor, junto com o príncipe de paus e a saciedade. Recuperar o amor próprio é fundamental, tá? O príncipe de paus, ele tem essa coisa do tudo ou nada, né? Muito voraz. E tem que tomar cuidado, né? Porque se você não estiver de bem com você mesma, acaba colocando tudo a perder. Então, essa oportunidade, pare de olhar com senso crítico, né? Com esses olhos ali de apontamento, de julgamento, de se condenar. Aqui fala, resgatar o amor próprio vai te trazer mais movimento, voracidade, e aí você vai conseguir saciar, satisfazer, né, os seus desejos a longo prazo. Então precisa um passo de cada vez nesse momento, tá? Se perdoar é necessário. Ó, exatamente, você ainda não tinha se perdoado. Espero que agora você se perdoe pelo que aconteceu. Esse perdão, ele implica você analisar ainda aquilo que falta, mas se despedir também, sabe? Se despedir dessa versão de você que acreditou, que foi ingênua, enfim, que misturou às vezes amor com negócio. Aí é um amplo
leque, né, de possibilidades, porque é uma leitura coletiva, mas algo precisa ser colocado no devido lugar com um ponto final. Aí sim você começa a ter os primeiros passos, o movimento mais equilibrado na sua vida, mais ajustado. E para que isso aconteça, você tem que ainda desaguar aquela mágoa, o ressentimento, atitude muito punitiva. Isso aqui você precisa soltar. Ó, os dois lados, né? Às vezes você não finalizou ainda, não concluiu, porque a sua criança está ressentida de algo, né? Pela carta da disputa, você acaba sendo a pior inimiga. Nem precisa do outro apontar ou falar alguma coisa para você. Você mesma se coloca no pior lugar possível, né? Então, duas cartas que falam de fechamento, a conclusão junto com o mundo, né? O universo. Olha, precisa chegar num novo patamar, você precisa, assim, fechar essa questão dentro de você, entrar no acordo com você, recuperar um pouquinho do amor próprio para se sentir digna e merecedora daquilo de bom que vem, né? Porque se você ficar na atitude punitiva, você não consegue receber nada de bom. Você fica ali só aumentando, né, essa energia da punição. Eu sempre falo que a pessoa que é vítima, ou a pessoa que se coloca muito para baixo, ela nunca consegue subir no pódio, né? Ela nunca consegue estar no primeiro lugar, né? Quem sente culpa não consegue, né? A pessoa acaba sentindo culpa de ser um destaque, de se dar bem. Então, essa questão da culpa precisa ser muito trabalhada. Só assim você consegue se movimentar, tá? Do contrário, se você ficar um pouco ainda dividida, sem conseguir ressignificar, sem conseguir perdoar, né? Lembrando que perdão é você se desconectar da dor. Aí fica difícil, tá? Mas o movimento vem conforme a sua abertura. Neste âmbito do trabalho, como eu falei, as questões materiais pesando muito, né? Recuperar o trabalho, e para você seguir nesse trabalho, você vai ter que recuperar a fé. O As de Espadas fala sobre um ato de fé, tá? E perder o medo, aquilo que ficou como um grande fantasma do golpe ou do fracasso, tá? Se você ficar recebendo a visita desse fantasma sempre, a situação nova, né, o novo trabalho não entra na sua casa, tá? Então, é parar de dar palco para essa situação de fracasso. É aprender a honrar o aprendizado que veio daí, né? Mas não se pautar por este medo. Precisa se movimentar de alguma maneira. Não adianta, você não vai evitar ficar se lamentando ou ficar ali parada, né? Com medo de ousar, com medo de empreender ou com medo de aceitar alguma ajuda, né? Isso só te coloca em atraso. Então, essa questão, o trabalho, ele prospera de acordo com a sua fé. Se você tiver a sua fé abalada, nada feito. Tá? São esses os conselhos finais para Câncer. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.